Então, a função cosseno, vou fazer a mesma pergunta para vocês. Qual que seria o domínio? Reais, certo? Muito bem. Então, o contradomínio, por definição, é um conjunto dos reais. E a imagem seria quem? Menos 1 a 1. Menos 1 a 1, muito bem. Essa é a imagem da minha função. Então, aqui a gente poderia responder as mesmas coisas do tipo, quem que será o cosseno de zero? Pelo gráfico. 1. 1, muito bem. Quem é o cosseno de π sobre 2? 0. 0. Muito bem. Quem será o cosseno de π? Pessoal, cosseno de π? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Alice, desculpa, professor. Alice, teu microfone tá desmutado. Desculpa, professor. O que significa isso? Tá, não entendi muito bem o comentário, escutei alguma coisa do microfone, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Desculpa, professor, eu falei para Alice que o microfone dela estava desmutado. O que significa isso? Tá fazendo barulho, é isso? Mas agora parou já. Tá. Que bom. Obrigado por avisar. Bom, e finalmente, estava em cosseno de π, 3π sobre 2 seria quem? 0. 0, muito bem. E quem que será aqui em cima, o cosseno de 2π? 1. 1, muito bem. Bom, se eu pensar agora no sinal da minha função cosseno, do intervalo 0 até π sobre 2, a função é positiva ou negativa? Positivo. Positivo. De π sobre 2 até π? Negativo. Negativo. De π até 3π sobre 2? Negativo. Negativo. E de 3π sobre 2 até 2π? Positivo. Positivo. Certo? Bom, uma coisa que eu esqueci de falar na função anterior, mas se eu posso falar agora, e se vocês quiserem eu posso voltar também, se eu pensar agora em termos de uma função crescente e decrescente, se eu pego do intervalo 0 até π, a minha função cresce ou ela decresce? Decresce. Decresce, muito bem. Então, de 0 a π, a função é crescente. E de π até 2π? Cresce. Certo. Então, aqui a função decresce. Aqui a função cresce, nesse intervalo. Na função anterior, que é a função seno, você percebe que se eu pegar de 0 a π sobre 2, a função cresce. E se eu pego de π sobre 2 até 3π sobre 2, a função decresce. Se eu pego de 3π sobre 2 até 2π, a função cresce de novo. Bom, deixa eu voltar aqui com a função cosseno. O negócio do período da função é basicamente o mesmo. Vai daqui até aqui. Então, o período da função cosseno é 2π também. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tá. Bom. Vou fazer uma pergunta agora para vocês, que é o seguinte. Pegar a função cosseno. A função cosseno é uma função injetora? Não, Não, por que não? Tá certo. que a imagem dela assume valores iguais para x diferentes. Isso, muito bem. Então, a definição da função, lembrando um pouco a definição da função injetora, se você pega dois valores diferentes, você deveria ter duas imagens diferentes. Mas aqui, o que seu colega está falando, você está pegando dois valores diferentes na imagem, desculpa, você está pegando dois valores diferentes no domínio, a imagem é a mesma.
Portanto, a função não é injetora. Sobrejetora. Será que ela é sobrejetora? Então, injetora não é. 2. Sobrejetora. Será que essa função é sobrejetora? Não, Não. Por que não? Muito bem. porque o contradomínio dela é dos reais, já a imagem só vai do menos 1 a 1. Então não Isso. é todos os elementos do contradomínio que está presente na imagem. Muito bem, você que está falando. Qual que é o seu nome? Olavo, Olavo. Então, Olavo está falando aí muito bem a explicação, porque que a função não é sobrejetora. Qual que é a definição de função sobrejetora? O contradomínio tem que ser igual com a imagem, certo? Mas aí, o que a gente percebe? O contradomínio conjunto dos reais, a imagem é de menos 1 a 1. Portanto, isso aqui é diferente. Portanto, a função não é sobrejetora. Então, se ela não é injetora, ela não é sobrejetora, a função não é bijetora. Se a função não é bijetora, ela não possui inversa, certo? Lembrando um pouco do conceito de função inversa, porque a gente vai estudar hoje também as funções trigonométricas inversas. E para isso, vocês têm que lembrar pelo menos a ideia de função inversa. Bom, tá. Acho que é isso por enquanto. A função tangente, vou mostrar mais o gráfico. Talvez não vou fazer muitos comentários aqui, só vou pedir para vocês lembrarem o seguinte, que tangente de x é a mesma coisa que seno de x dividido por cosseno de x. Bom, eu não lembro agora o nome, mas uma moça que fez cursinho e o professor dele, o Isaac, foi o Isaac, tá aí? Você tá na aula hoje? Oi, professor, tem dois Isaacs, eu não sei se sou eu. Não é o, assim, tem uma moça que faz cálculo com a gente, e ela fez um cursinho com um professor chamado Isaac. Eu Ah, acho que tá. foi a Marina, professor. E será que ela tá aí? O que tem microfone? Professor, acho que não. Não? Tá bom. Eu vou. Bom, enfim. Pera aí. Acho que não, professor. Tá. Porque, na verdade, assim, o Isaac falou uma coisa que, pelo menos, eu nunca tinha visto. Eu não sei se vocês viram isso no colégio, mas ele falou um negócio assim. Eu lembro isso porque achei bom demais. Eu vou lembrar isso um pouco com vocês. Então, ele falou alguma coisa assim, só que à toa. Aí eu falei, nossa, o que será isso? Ele estava falando assim, se a função é seno, fala assim, função seno, ela é definida como o cateto oposto, aí vem a letra O, dividido pela hipotenusa. A função cosseno, que está aqui. Então, a função cosseno tem a letra A, que é de cateto adjunto, dividido, o H é hipotenusa. E a função tangente, que é a última que está aqui, seria o tangente de x, está falando assim, ou seja, é o cateto oposto, dividido por o cateto adjacente. Então, se a gente fizer a conta seno sobre cosseno, que é a mesma coisa que está aqui, você chega nessa relação que está aqui, certo? Que aí vai ficar seno dividido por cosseno, você vai dividir tudo isso aqui fica inverso, fica, na verdade, hipotenusa dividida pelo cateto oposto, hipotenusa com hipotenusa cancela, e fica cateto oposto dividido por cateto adjacente, que seria a definição de tangente. Bom, isso aí só foi para lembrar do Isaac, que eu assisti uma aula dele e eu achei uma aula muito boa sobre trigonometria, certo? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Alguém falou para vocês? O SOHCAHTOA? Já Já? Foi no colégio ou foi no cursinho? no colégio. No colégio. Tá, muito bem. Nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Eu achei
Show de bola. Bom, então aqui no caso da função tangente, essa função aqui é positiva, aqui ela é negativa, e por aí vai. Positiva e negativa. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que tomar aqui? Por exemplo, se a gente pensar em tangente de zero. Tangente de zero é seno de zero dividido pelo cosseno de 1. Alguém lembra qual que é o seno de zero? Zero. Opa, Zero mesmo. zero. Muito bem, tá certo. Cosseno de 1? Desculpa aqui. Desculpa. Opa, cosseno de zero. Cosseno, eu passei a resposta. Na verdade, cosseno de zero é 1. 1. Então, se você faz a divisão, fica zero, que seria esse valor aqui. Até aí tudo bem. Tá. Mas se a gente pensar agora em tangente de π sobre 2. π sobre 2, π sobre 2. Muito bem. Lembrando aí. Então, se eu pensar em tangente de π sobre 2, só descer um pouco aqui no meu gráfico. Então, vai ficar seno π sobre 2 dividido por cosseno π sobre 2. Quem que seria seno de π sobre 2? 1. 1? Será que é 1? Vale 1. Muito bem, para quem falou isso. E cosseno de π sobre 2? Zero. Zero. 0. E agora, qual que é a resposta disso? Indefinida. Isso, é indefinido, indeterminado. Então, aqueles valores aqui são os que aparecem aqui, que eu estou marcando com tracejado. Acho que não dá para ver muito bem, mas esses valores aqui tem π sobre 2. E por aí vai, certo? Depois aqui vai ter um valor aqui também, de novo um tracejado e um tracejado. Então, só para tomar cuidado com isso, no sentido que a função tangente ela não está definida para qualquer número real, tem uma restrição no domínio. Então, bom, então vou voltar um pouco, eu já mostrei os gráficos, então era basicamente o que eu estou mostrando aqui para vocês agora, é para que vocês, na verdade, confirmem o que eu já comentei com vocês, a função seno, o contradomínio reais, domínio reais, cosseno reais, e a tangente, ela tem uma restrição no domínio, que estava relacionado com aquele π sobre 2 que eu comentei agora para vocês, certo? Então, se a gente calculava a tangente de π sobre 2, ela fica alguma coisa indeterminada. Então, qualquer número que seja π sobre 2 mais h vezes π, a função fica indeterminada. Então, a função tem um domínio, tem uma restrição no domínio. Por enquanto, vou definir isso como conjunto dos reais, contra o domínio da função tangente. Tem aqui algumas relações também que vocês podem lembrar. Talvez isso aqui eu vou deixar para vocês dar uma lida em casa, mas acho que isso aqui é bem mais tranquilo.